Salve nação rubro-negra! Estamos chegando com todas as notícias do Flamengo neste sábado. Ontem o Mengão fez história ao vencer o Chelsea da Inglaterra de virada. Com o resultado, o clube carioca se classifica com uma rodada de antecedência às oitavas da competição. Temos informações importantes sobre o Wesley, que ontem cometeu um erro e deu a volta por cima fazendo uma grande atuação. Os ingleses estão de olho na jovem promessa do Mengão e buscaram informações sobre o lateral, ontem mesmo após a partida. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora! Gente boa, tô dando um rolê aqui na Quinta Avenida pensando na grande exibição que o Flamengo fez ontem. 3-1 no Chelsea, de virada, segundo tempo irretocável. Que grande jogo do Flamengo, que a gente vai ver agora em detalhes na reportagem do Richard Souza. Segundos finais de um jogo para sempre, de um dia para sempre, mais um para ele também. Tijolo por tijolo, Felipe Luiz se constrói como um técnico cada dia mais capaz de impressionar. Felipe e Bruno, remanescentes do Mundial de Clubes de 2019, além deles, só Gerson e Arrascaeta jogaram aquela final contra o Liverpool. Ingleses no caminho do Flamengo. Eles insistem em aparecer 81, 19, 2025. 20 de junho de 2025. O poder das escolhas. Wesley na direita, Danilo na zaga, Ayrton Lucas mantido na esquerda e Plata no lugar de Pedro. Vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede. Em comum entre eles, a velocidade. Importante demais contra um Chelsea feito de garotos talentosos. Wesley talvez tenha sido traído pela juventude. A falha do lateral diante de Pedro Neto. Wesley, que bola perigosa! Deixou tudo mais difícil. Saiu sozinho na cara do gol. Vai, Rossi, capricha aí. Pedro Neto bateu! Pensei em dominar, pensei em rifar a bola. Jogador grande é para essas horas, então botei minha cabeça no lugar. Tive que me concentrar tudo de novo. Pedro Neto, número 7, abre o placar para o time londrino. Remar outra vez, recomeçar, se refazer. Bruno Henrique já fez tudo isso em 6 anos e meio de clube. Felipe Luiz sabe, viu tudo de perto. Por isso recorreu a ele no momento crítico. O jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Num movimento perfeito, a transformação de um jogo. 6 minutos depois de substituir a Arrascaeta, o empate. Linda bola de Gerson. Assistência de Plata e o mais do mesmo que todo rubro-negro adora. Bruno Henrique decisivo. Um Flamengo mais sufocante que o calor da Filadélfia. Pulgar cobrou escanteio, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Danilo, meio chute, meio golpe, conseguiu a virada. O Maracanã era ali. Danilo é o nome do gol da virada! Nicolas Jackson ficou só 3 minutos em campo. Cartão vermelho por essa entrada no Ayrton Lucas. Felipe deu fôlego ao Flamengo com o Wallace Ian. 20 anos, garoto que escolhia o Chelsea para jogar no videogame, de repente se viu no campo com o controle nos pés. Sobrou pro Wallace Ian! Gol! A vitória mais elástica de um brasileiro contra um europeu no século XXI em jogos oficiais. Resultado que um ídolo, eleito o melhor em campo, ajudou a construir. Para lembrar, quem por acaso não acompanhou o programa ontem, o Pascoalzinho disse que o Botafogo não iria passar vergonha diante do Paris Saint-Germain, acabou vencendo o campeão europeu
e cravou. O Flamengo não vai perder para o Chelsea de jeito nenhum. O Flamengo, mais do que isso, derrotou de virada o Chelsea 3-1, impondo-se praticamente o tempo todo, mesmo quando estava em desvantagem. Que isso é certeiro demais, Zé. Muito obrigado. Boa noite, Plirra, boa noite, Pascoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. Preciso dizer quem foi o mais... O Felipe Luiz, claro. Ele. Pascoal. Quem? Felipe Luiz. Não vou dizer igual o Raimundo Donato, né? Quem? Oswaldo Pascoal. Dizer que, tratando-se de previsões, Oswaldo Pascoal é o quê? Incomparável. Comparável que jogou hoje. Esse é o que jogou hoje, esse é ele. Boa noite, Plihal. Boa noite, Zé. Boa noite, fã de esporte. Eu aceito desculpas, eu não tem problema, vocês podem, eu aceito. Porque tem cara que torce pro Flamengo e não acredita no Flamengo. Tem cara que torce pro Botafogo que fica desesperado. Não tem. Eu não tenho esse tipo de medo. Porque eu acho que o time tem que jogar. Não dá pra jogar 90 minutos trancado na defesa. Não dá pra você... Então eu acho que, como disse o treinador do Paris Saint-Germain, eu gostei muito da entrevista dele depois do jogo. Ele foi direto... Aceitou. Foi direto e muito objetivo. Bem a foi o time que soube melhor marcar a nossa equipe, inviabilizou todas as nossas jogadas e por isso mereceu ganhar. Acabou a conversa, gente. E aí eu falei, olha o sorriso. Aí vem o Flamengo. Aí... Pode também, né? Wesley. Pode dar aquela bola pros caras, né? Pedro Neto... O treinador do Maresca... Lá vem você. O Maresca tira o Pedro Neto da direita e traz para a esquerda no jogo. Mas vai mudar o preço do euro? O lado que o Pedro vai jogar? Claro que sim. Claro que sim. Porque ele queria jogar nas costas do Wesley. Sim. Então o Maresca fez exatamente isso. E conseguiu num dado momento, né? Fez o gol. Mas depois... Aí, Felipe Luiz, quando ele tirou a Arrascaeta, me deu um impacto. Vamos falar muito disso, Pascoal. Impacto. Quem tem o plano básico do Disney Plus, deliciou-se com... Você viu que coisa linda? A vitória do Botafogo ontem, fazia tempo, hein? Desde 2012, que no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, um brasileiro não derrotava um europeu. Desde o Corinthians contra o Chelsea. Já somos dois. Que hoje foi vítima do Mengão. Vamos agora... para Copacabana? Puxa, deve estar uma festa lá, hein? Copacabana, Fan Fest do Mengão. Pedro Henrique Torre tá por lá. Primeira participação externa no Equipe F de hoje. Pouca festa por lá hoje, Zé. E é sexta-feira, final de semana. Só tá começando. Festa merecida. Pedro Torre, nos relate como a nação rubro-negra viveu essa vitória de virada. Assim, uma vitória categórica para cima de um muito importante time do futebol europeu, o Chelsea. Boa noite! Tudo bem, Plihal? Muito boa noite, um abraço a todos aí do estúdio, todo mundo que está acompanhando a gente de casa. O pessoal transformou a areia de Copacabana, as areias de Copacabana, num verdadeiro Maracanã aqui, desde o início. O pessoal muito empolgado, mesmo com o gol sofrido ali no início. Não abalou, não. O pessoal sabia que o Flamengo estava jogando bem e se empolgou para cima. Foi o tempo todo vibrando, aplaudindo a entrada de Pedro Henrique, enfim, vibrando o tempo todo e sofrendo um pouquinho, porque não, faz parte da característica. Pessoal, tem uma turma que ainda está por aqui, eu vou pedir para o Guto Santana mostrar. O nosso Chapolin está aqui, vamos pegar uma palavrinha do nosso Chapolin. Chapolin, foi bom demais dizer os Chelsea de virada, dar suas impressões sempre avalizadas sobre essa vitória sobre o Chelsea. É isso aí! Mais o discurso, é claro que antes, muito mais da boca para fora do que acreditando mesmo, as torcidas dos representantes brasileiros, no fundo, não acreditavam que fosse possível brigar até o final, ali, fazer uma semifinal, uma final de Campeonato Mundial de Clubes. Você sente hoje que mais do que uma simples esperança, existe uma crença de que é possível, depois da apresentação que o Flamengo fez hoje? Você acha que mudou até o otimismo, aumentou demais o otimismo no torcedor brasileiro em geral? Plihal, tô pensando aqui, eu vou pegar as palavras do diretor José Boto, antes do começo do Mundial.
perguntado sobre onde o Flamengo chegaria, ele falava que primeiro o Flamengo tinha que passar de fase. O Flamengo está praticamente classificado. São 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Ninguém no grupo venceu. Os 2 jogos é um passo muito grande. Quem sabe até todo mundo aqui sonhando com o primeiro lugar. Antes era um papo de primeiro vamos classificar. Acho que agora tomara que a parada nas oitavas seja um pouco mais tranquila. Muito provavelmente pode não ser o Bayern confirmando o primeiro lugar do outro grupo, escapa do Bayern. Então acho que é uma coisa... Nas quartas acho que o Flamengo dá para chegar. O tal passar da primeira fase passou a ser um chegar nas quartas. E a partir daí é o tal de jogo-a-jogo. Acho que todo mundo aqui é muito feliz hoje, apesar de entender que o Flamengo chegou confiante, que o Mundial foi se desenhando, se abrindo um pouco mais pelo desempenho dos brasileiros na primeira rodada. Então o desempenho assim dos europeus na primeira rodada também foi se criando uma perspectiva um pouco melhor. Acho que o 3-1 antes do Mundial não era exatamente a projeção de todo mundo. O empate ali, quem sabe uma vitória. Aí passa a ser uma vitória e quem sabe jogar bem. E agora chegar nas quartas e quem sabe sonhar. Eu acho que esse sonho está sendo atualizado, sabe? A cada rodada, a cada dia que passa. E muito também pelo comparativo. O torcedor aqui hoje está comemorando. Mas eu sei que todo mundo chegou aqui pensando, se o Botafogo ganhou ontem, a gente tem que fazer o mínimo o mesmo que ontem. Acho que essa atualizado aqui do que a gente está conseguindo pescar de sensações dessa galera toda que cerca a gente aqui ao longo do dia, ao longo da programação, em cada entrada ao vivo nossa aqui nos Estados Unidos. Boa. O Pedrinho continua com a gente. Pascoal, você acha que é viagem demais pensar em conquista? Ou vamos devagarinho, do jeito que tá, com cautela, tá dando certo, é melhor continuar dessa maneira? Eu acho o seguinte, um passinho por vez, né? Porque não adianta você querer acertar a lua... se acertar a estrela, eu tô feliz. Então você tem que ir um passinho por vez. Né? O Flamengo hoje fez uma partida histórica. Hoje o Flamengo construiu uma partida histórica. Ele não jogou contra o Bala Mistura, que é meu time lá na Várzea. Ele jogou contra o Chelsea. E aí fez uma partida sensacional. Né? O Palmeiras não viu. O Palmeiras jogou? Eu não vi o Palmeiras em campo. Jogou, mas não foi bem não, Pascoal. Então, os três volantes deram conta do Flamengo, no segundo tempo não deram. E aí entra a lucidez do treinador do Flamengo, a coragem do treinador do Flamengo. A coragem de tirar o Arrascaeta no momento em que a torcida ficou até com apreensiva, vai tirar o Arrascaeta. Aí o Bruno Henrique, olha como é que é o futebol. A coragem de não começar o jogo com o Léo Ortiz, que é o zagueiro preferido da torcida. 10 minutos, em 10 minutos o Flamengo vira o jogo e tem um jogador do adversário expulso. Em 10 minutos. O Bruno Henrique entra, faz o gol, certo? Dá o passe pro outro, perfeito? E o jogador o jogador nem sujou a roupa, né? Que ele entrou, deu aquele pisão, aquela vergonha que ele fez, porque se é um jogador sul-americano que faz uma falta dessa, ele vai parar na delegacia. Mas é um jogador que joga na Inglaterra, tudo outra bem. virada dessa é memorável e inesquecível, a maior da história do Flamengo, aconteceu em 2019 contra o River, lá em Lima. Deve ter muita gente que se lembrou daquele dia. Não, a virada é guardaram as proporções. Essa virada é sensacional. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Dá uma olhada nisso. Se é um jogador sul-americano que faz isso, os caras vão dizer, tá vendo? Isso aí, não sei o quê. Tem um monte de adjetivo pejorativo para um cidadão desse. Agora, como é um jogador que atua na Inglaterra, os caras atenuam isso. Né? O árbitro foi muito bem. Tá pronto para dirigir um jogo de Campeonato Brasileiro. Padrão brasileiro. Tá trabalhado. Então o cartão vermelho de maneira correta. Mas se ele vem pro Brasil aqui, o VAR fala assim, não teve a intensidade. Porque aqui a intensidade é assim, é quando quebra a perna, rasga. E o menino que entrou? No finzinho. Wallace Lian. Esse menino... O seu preferido. Primeiro toque na bola dele, caixa. É o preferido do Zé. Zé gosta dele, verdade. Tava conversando com o Gepeto, um amigo meu aí. E aí eu falei... Gepeto não é aquele do Pinóquio, não. Não, é um amigo, é um parceiro. Aí a gente pode ver a gente todo dia. Aí eu falei pra ele assim, esse moleque vai entrar, vai fazer gol. O moleque entrou contra o Palmeiras, arrebentou, o Chelsea vai pegar a defesa armada assim, o moleque vai dar um... Não deu... Entrou, ele que deu dá a letra pro cara, vai pra dentro da área, faz a tabela. O Plata não consegue finalizar direito, a bola enrola nele e faz o gol. É muito bom jogador esse menino aí. Agora, a atitude do Jorginho, olha o gol, saiu a falha do Wesley, tá vendo? Sim. Mas presta atenção na atitude do Jorginho que vem correndo atrás dele. Ele já vem falando pro Wesley não sentir o impacto do gol. Que é um cara experiente, um cara malandro. O que o Jorginho... O Wesley não sentiu, não fez uma grande partida, mas ele não sentiu. Mas ele melhora no segundo tempo. O Jorginho apanhou hoje
Apanhou que foi um espetáculo. Por quê? Porque o Chelsea marcou os dois Tomou volantes. uma butinadinha do Caicedo. Tomou a do Caicedo, tomou outra lá na ponta, tomou outra aqui no meio. Ele apanhou igual boi ladrão. E aí o Gerson também entrou lá, tomou um monte de pancada Tá também. exagerando, não tá não, Zé? O quê? Tem que valorizar, tem que valorizar. O Jorginho apanhou igual boi ladrão. O Gerson... Nada, apanhou demais. Pega o número de faltas que o Jorginho sofreu no meio campo. Por quê? Porque o time do Chelsea marcou os dois volantes pra impedir a saída de bola. E a bola não chegou no debochado. Não chegando no debochado, ele foi jogar mais Antes da gente voltar com o Pedro, ô Zé, eu tô muito empolgado ou dá pra viajar, pensar? Não, eu acho que chegar forte lá na frente. Devagarzinho, Plihal. A cada jogo você passa um recado. Tô aqui, hein? Tô aqui. Cada jogo, Flamengo passando um recado, estamos esperando o Fluminense, o Botafogo deu um recado pra todo mundo, né? Pro mundo inteiro ontem. Mas acho que o Flamengo, pela qualidade do elenco e tal, vamos devagarzinho. A euforia fica com a torcida, que eu acho que tem o direito de comemorar, tem o direito de fazer festa, mas dentro de campo ali, com calma. Até porque o Flamengo tem péssimas experiências quando se empolga muito assim, aquela coisa do cheirinho, aquela coisa, não, pode chegar e tal. Quando o Flamengo põe os pés no chão e joga de acordo com aquilo que ele sabe jogar, o Flamengo é muito bom. Pedro Ivo, quando saiu a escalação, diferente, com muitos nomes diferentes do que o esperado, mesmo as mudanças esperadas acabaram não acontecendo, né? Como é que o estádio aí, em geral, reagiu? Ô, Plihal, exatamente quando a gente tá aqui no pré-jogo, aqui no estacionamento, aquela festa, não sei o que, é o momento que sai a escalação. E aí gera uma estranheza até nos torcedores próximos, eles falam, não, mas espera aí, cadê o Bruno Henrique? Por que o Alexandre não vai jogar se tá recuperado? Não, mas por que tirou o Léo Ortiz? A saída... Dale, oh! Esse aqui dale, gostou. Dale, Esse aqui gostou. Calma aí que meu amigo vai guardar a medalha que ele me deu aqui. Deixa eu só terminar aqui. Valeu, meu camarada. Aê, muito obrigado, tá? Valeu. Medalha aqui de campeão de alguma coisa, não sei do que. Mas deve ser da paciência. Vamos voltando aqui. E aí, quando sai essa escalação, causa muita estranheza, principalmente a saída do Léo Ortiz. Todo mundo olha meio assim. Quando a gente vai começando a observar, pensar no que o Chelsea pode fazer, pensar no que pode ser desenhado o jogo, o Danilo sustenta um pouco mais, o Wesley sobe um pouco mais, aí o Lucas é um cara de subida, então talvez sustentando 3 caras, espetando 2 homens, porque o Chelsea marca muito mal por aí, dá espaço por ali, muito foi falado disso antes do jogo, espaço no corredor, o Chelsea defendendo mal seus corredores laterais. Eu acho que era compreensível. E quando o jogo começa, a ideia de jogo do Filipe Luís estava muito bem explicada, ela estava muito bem argumentada no início do jogo. O Flamengo não desenvolvia, não chegava mais por erros técnicos. Tem muito erro, sabe, do ataque, vamos falar assim, terço final, como a gente queira chamar, na hora de escolher a melhor jogada, o gesto técnico, o passe para entrar na área, o passe para achar o atacante, o Plata com o Luiz Araújo ali naquele vai, não vai, me disse, toca, não toca, quem finaliza. Então o Flamengo chegava, o Flamengo conseguia neutralizar o Chelsea, conseguia ter a bola, conseguia apertar e conseguia chegar. Faltava escolher o passe, faltava ter alguém para finalizar, faltava ter alguém melhor posicionado para finalizar, e a coisa ia acontecendo. E aí você tem uma falha individual do Wesley, 1-0 Chelsea. E o que me chamou a atenção é que o Flamengo reage rápido no jogo. O Wesley sente muito nesse gol, dá pra ver no estádio, ele fica meio ali, sabe, aquela expressão de quem fica muito triste, muito incomodado, porque podia cair na conta dele um tropeço, só que o Flamengo reage muito rápido. O jogo passava muito pela lateral, passava muito, e o Flamengo não abriu mão do seu jogo, não desesperou, não se lançou de qualquer jeito, tinha problemas, o time do Chelsea é competente, então eu acho que passa muito por isso, a maneira como se constrói o placar. A maneira como o Flamengo se comporta no primeiro tempo, você consegue olhar para a escalação e falar, esses homens abertos, sabe, esse corredor, explorar esses corredores, fazia sentido. Aí sai o gol do Danilo, sai o gol do Bruno Henrique, que é uma substituição do Filipe Luís, tudo acaba favorecendo também o técnico, que não é só uma questão de estrela não gosto dessa coisa de já tem estrela. Ele coloca o Filipe Luís porque precisava povoar a área. Ele corrige para mim, não sei se é com papo, se é com algum pedido, se é o próprio Gerson. O Gerson começa a acelerar mais o espaço no segundo tempo. A dinâmica do Gerson fica melhor. Segurava muito a bola. O jogo pedia um pouco mais de aceleração no primeiro tempo, circular um pouco mais e não acontecia. O jogo pedia mais inversão no primeiro tempo e não buscava esse jogador que talvez estivesse num espaço um pouco mais livre do campo. Isso começa a acontecer no segundo tempo. Gerson, Plata movimentando. Começa a jogar, pedido do Felipe, troca do Felipe e uma ideia de jogo que estava muito bem apresentada ali desde o início. Então, para quem ficou com uma certa estranheza ali no início, deu para entender o que o Felipe queria ali, o Plihal. E antes do resultado acontecer, porque antes do gol e com o gol já sofrido no primeiro tempo, dava para entender o que o Felipe estava querendo. Os jogadores não estavam executando bem. A tática estava ali, o técnico estava faltando. Você corrige isso para o segundo tempo,
a postura é a mesma e o Flamengo constrói um resultado merecidíssimo. O Zé, treinador de time profissional há menos de um ano, já com algumas conquistas, com pouquíssimas derrotas, o percentual de aproveitamento tremendo e digitais em momentos importantes, né? Desde o ano passado, desde aquele jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. O Felipe realmente não é nem mais cartão de visitas, é um recorte curto, mas ele já deu mostras de que vai voar mesmo. Eu acho que ele vem numa ascensão muito grande desde quando ele assume, mas a partir do momento em que ele resolve a situação do Gabigol da forma mais simples possível e com personalidade, com clareza, ele deixa muito claro. Primeiro ele ajudou, ele apoiou, na segunda ele falou assim, não, aqui é o grupo. E esse recado que foi passado junto com a diretoria que comprou a decisão, chegou ali no vestiário. Porque assim, tirou a Arrascaeta. Ele tirou por quê? Primeiro, jogou com a Arrascaeta. Então a Arrascaeta sabe que o Felipe quer o melhor para o time. Segundo, o Felipe é uma pessoa sensacional. Para quem convive com ele no dia a dia sabe. Então o cara não vai... O cara não vai arrumar confusão com o Felipe, porque é injusto. É injusto, seria injusto com ele. E aí o Felipe tem total liberdade de falar assim, olha, eu tenho o controle do grupo, eu sei as características do que eu preciso, ele precisava colocar 2 caras em cima dos zagueiros, com isso ele empurrou o time do Chelsea lá pra trás, o jogo bem pra caramba, criou o espaço pro Gerson poder começar a jogar, né? Então assim, e aí tem a estrela do Bruno, que é impressionante, né? Quando ele entra, faz o gol, é um cara de jogos... do primeiro gol, né? Hoje foi o gol de empate, mas o primeiro gol do Flamengo. O Bruno Henrique tem o cheiro de decisão. Ele é importantíssimo em decisões. Eu acho que o Bruno Henrique e o Hulk são jogadores mais decisivos do futebol brasileiro nos últimos anos. E aí, Plihal, tem uma coisa assim, eu comentei antes assim, o que eu acho, né? O Flamengo estava precisando daquele gol. Sabe quando você fala assim, porque eu acho que o Flamengo dominou o jogo. Eu acho que o Chelsea jogou nos primeiros 10 minutos, que o Flamengo demorou para ajustar um pouquinho, teve aqueles lances normais que acontecem quando você não conhece o adversário. Depois que ajustaram ali, tanto o Chelsea como o Flamengo controlou o jogo. Tanto que o Chelsea fez um gol numa falha individual. E aquela coisa de, vamos fazer o gol, vamos virar. Vamos fazer o gol, sabe? Estava nítido, estava no ar ali, porque o controle do Flamengo era muito grande. Sim. Ali o Flamengo terminou com 51% de posse de bola, mas no primeiro tempo, mesmo perdendo, tinha mais de 60% de posse de bola, Pascoal. E pra quem não viu o Plata jogar no primeiro tempo, porque o Plata estava desaparecido... Não foi bem no primeiro tempo. Como ele se reposiciona para a etapa complementar, com as modificações do Felipe, ele acaba aparecendo... O volante do Flamengo jogou demais outra vez, o Gerson jogou demais, o Gerson brincou. Espetacular. Para mim, 3 jogadores foram fantásticos. Quais foram os melhores para você, Zé? Jorginho, Pulgar e Gerson. Esses caras deram a sustentação o tempo todo pro Gerson time. É sacanagem. Mas eu acho que a entrada do Bruno Henrique muda o panorama. Aí muda, né? Muda o panorama, porque em 10 minutos ele mudou a trajetória do jogo todo. Mas a sustentação para que o Flamengo tivesse o controle do jogo o tempo todo foram esses 3 caras. Esses 3 caras que... Os 3 do meio campo. O Arrascaeta faltou um pouquinho hoje, faltou. Olha lá, o Bruno entrou com 10 e pouquinho do segundo tempo e conseguiu ser melhor em vários quesitos, né? Gol, assistências, um gol e uma assistência dos 3 gols. Ele participou de 2. Finalizações no alvo, ações na área rival. Ele teve 2, foi o terceiro do time. E duelos, 5, venceu 5, terceiro do time. Desde o minuto 56, né, 11 do segundo tempo, quando ele entra em campo. Como é que foi ver o Bruno Henrique aí de perto? Brilhou muito os seus olhos vendo mais uma vez esse super decisivo atleta, Pedro Will? É importante, né? É bacana ver o Bruno em campo, e é melhor ainda quando a gente consegue entender que o Felipe coloca ele ali não só porque se escala pelo nome. O Felipe precisava de uma situação de velocidade e também de presença de área. Então, é curioso. Bruno, para mim, desde o primeiro tempo, inclusive, o campo pediu uma dinâmica diferente de circulação de bola, fosse com Gerson, fosse com Plata, fosse, como eu disse, buscando o lado contrário, que o Chelsea tinha muito problema para defender essas costas de linha lateral, costas de zaga, e não acontecia, e precisava do Bruno. O Bruno começa a empurrar um pouco, começa a empurrar também, buscar um pouco mais esse dentro da área, e assim
que nascem os 2 gols do Flamengo. E quando sai o primeiro gol, a atmosfera do estádio que já era muito favorável ao Flamengo, tem a questão de ser o Bruno, tem a questão de ser o ídolo, tem a maneira como o Bruno comemora, eu não sei se a transmissão pega muito isso, se a gente consegue perceber, o Bruno comemora, o Bruno traz o banco, o Bruno traz os jogadores que estão no campo, o Bruno traz a arquibancada também nessa comemoração e continua participando. Bola aérea levantada, ele escora para o Danilo ali que vem na segunda etapa, e não me parece ser uma jogada qualquer, porque o Bruno já se posiciona sabendo que a bola vem um pouco mais aberta e o Danilo vem por costas da zaga ali. Então, é muito bacana. O Bruno, se não tem 90 minutos, se não é o Bruno de 2019, é o Bruno que ainda é muito importante. É um Bruno que hoje é parte desse coletivo. Não é exatamente o Flamengo do Bruno Henrique, não é o Flamengo do Jorginho, não é o Flamengo do Gerson. É o Flamengo que começa o jogo de uma forma, é o Flamengo que busca mudar o jogo dentro da mesma partida, é o Flamengo que tem um cara como o Bruno Henrique, que seja com 45, 30, 15 minutos, ele te entrega muito ainda. E principalmente quando o jogo é vera, Plihal, principalmente quando é jogo grande, principalmente quando a onça tem que beber água. Não é o 4º gol da goleada, é o jogo para começar a iniciar uma virada contra o Chelsea. Pedro, você entendeu de que maneira a troca na zaga, o Danilo entrando no lugar do Léo Ortiz? Danilo descendo um pouco mais para liberar um pouco mais o Wesley, porque ele sabia que o Wesley ia partir demais. O Wesley não ia segurar tanto, ia partir demais, porque é exatamente ali nas costas dos homens liberados do Chelsea que o jogo podia acontecer. Já tinha uma informação dentro da comissão técnica do Flamengo, também observando os jogos do Chelsea, que é por ali que o jogo podia acontecer. Então, se você vai soltar muito o Wesley, você não pode deixar esse lado direito tão desprotegido. Então você inverte ali o eixo, coloca ali o Danilo para fazer essa beirada ali de cobertura. Tinha que ter uma cobertura ali um pouco mais sólida. Então acho que a opção se deu por conta disso. Confesso que ainda não ouvi a entrevista do Felipe Luiz, a gente está aqui fora ao vivo desde que o jogo acabou, mas eu acho que a explicação possa passar por isso. E aí, quando ainda tem o gol do Danilo no segundo tempo, bola aérea, que ele é muito forte, não é só a bola por cima, mas é se posicionar da área, acaba fortalecendo também a decisão do Felipe Luiz. Zé, antigamente era mais raro a troca de zagueiros, né? Sim. Acontecia mais no meio campo e na frente, por conta de estratégia de jogo e tal, mas troca de zagueiro. O zagueiro tá cada dia mais tendo uma participação maior no time? Eu acho que não só o zagueiro, a filosofia hoje do futebol mudou bastante, né, em relação ao passado. No passado você tinha 11 jogadores e mais 2 ou 3, né, Pascoal, que entravam para... Até pelo número de substituições, né, limitados a 3, você tinha esses 3 jogadores. E nem sempre você conseguia trocar, fazer todas essas trocas. Hoje não, hoje você tem essa possibilidade, tem a questão dos rodízios que eles fazem para preservar o jogador, tem a questão de mudança de característica de acordo com o adversário. Hoje foi uma mudança de característica de acordo com o adversário em relação à experiência, que eu acho que a experiência do Danilo por ter jogado contra... ter uma carreira na Europa. Chelsea, ele não se lembrava de nenhuma derrota para o Chelsea. E acho que em termos de posicionamento, porque já jogou também como lateral direito, e aí sabe a origem da posição dele é lateral, né? Então saberia fazer uma marcação para dar essa sustentação para o Wesley, mas eu vejo mais pela questão da experiência. Mas hoje não tem, acho que o único que tem uma posição mais fixa e mais garantida em relação a jogar todas é o goleiro. O resto, se você tiver 11 jogadores, mais 11 jogadores no banco que tem a mesma condição, mesma paridade, né, de qualidade como o Flamengo tem, você pode jogar a qualquer instante. Ô Pascoal, você acha que a gente também está se habituando mais com essas trocas mais constantes? Nós e os torcedores? O Abel troca de 3, 4 todo jogo. 3 ele troca facilmente. Hoje, eu entendo as alterações do Felipe. E que banco, hein, Pascoal? Você gosta do banco do Flamengo? Você gosta. Como é que é, Pascoal? Aquele lá, como é que é? Os 46 do segundo tempo. Michael e Pedro na beira do campo. Ele chama 2 do banco. Os 2 jogam no meu time de costas. Estamos ganhando ali, Michael. Segura a bola lá. Ô, Pedro. Cebolinha, você não vai entrar hoje, não. Fica aqui no meu lado. O Matias Vinha estava no banco. O Matias Vinha, segura um minutinho, só que você vai entrar depois. Eu tenho outros 2 na frente. Não, o Léo Ortiz, jogador de seleção brasileira. Léo, segura aqui no banco, que eu vou botar o Danilo pra... Gente do céu, eu tô falando do incomparável. E o
O De La Cruz nem no banco ficou. Pra você ter uma ideia. Tinha até esquecido dele, pastor. Então, pra você ter uma ideia, o que o Jorginho tá jogando, né? São 2 partidas pelo Flamengo e 2 partidas espetaculares. Caiu como uma luva, pastor. Espetaculares. O Jorginho não pode jogar pela seleção brasileira porque já jogou partidas oficiais pela seleção da Itália. Já ganhou, foi campeão da Europa pela Itália. Ele não pode jogar na seleção brasileira, mas tá jogando no Flamengo de maneira espetacular. Parabéns pro Flamengo, pra torcida do Flamengo. Foi bonito ver. Eu tive a mesma sensação que o Pedro vendo o jogo. Né? O Pedro lá no estádio e eu vendo o jogo. Quando sai o gol do Chelsea, sai daquela baixa astral. Aí quando volta, o Flamengo começa a entrar... Olha lá, o Pedro falou, não durou muito tempo o baixo astral, Pedro? Não durou não, Plihas. Acho que essa foi a grande informação ali para quem estava assistindo o jogo, porque o Flamengo começa naquela coisa de vamos para cima, vamos tentar, vamos jogar. Não foi uma coisa do tipo, o Chelsea está massacrando, saiu o primeiro, daqui a pouco deve sair o segundo, terceiro, quarto. Não. Foi uma coisa muito mais do tipo, poxa, caramba, saiu um primeiro gol, tá bom, retoma aqui, volta aqui, porque o time tá jogando. Então foi muito mais essa sensação do que aquele primeiro gol que esfria o estádio inteiro. Não. Acho que foi uma coisa ali da frustração de 2, 3 minutos no máximo, e a torcida volta com o Flamengo. A torcida tenta fazer o time não esmorecer na partida. Então acho que isso foi a sacada ali também do primeiro tempo. O próprio Wesley, que vacila, que erra, ele tem 3 ou 4 lances na sequência ali, que ele vence disputas, que ele avança, que ele dribla, que ele tenta chegar. Ele sente, obviamente, porque é natural. A derrota poderia cair na conta dele no primeiro tempo ainda. Mas eu acho que é um Flamengo que tenta reagir rápido, sabe, ao golpe que sofre ali no início do jogo. Ainda teve aquela entrada do Pedro Neto nele ali na linha de fundo, né? Tomou cartão, Pedro Neto, se não me falha a memória, nesse lance. Mas eu, assim... Sim, foi sim. Virada de campo ali. Com todo respeito ao Chelsea. Com todo respeito ao Chelsea. Hoje quem jogou foi o Flamengo, meu filho. E a gente tem algumas dificuldades de admitir isso. A gente não precisa ter dificuldade de achar que o Flamengo jogou um bolão, que o Flamengo arrebentou com o Chelsea. Você tem que ter vergonha. Há quanto tempo um time grande brasileiro enfrentando um time grande europeu não tem o brasileiro jogando quase o tempo todo melhor? O Corinthians ganhou do Chelsea. Anos 2000, Mundial de Clubes. Eu vou no quanto tempo. Aquele 3-1 do Vasco no Manchester United em 2000, no Mundial no Rio de Janeiro. O 12 Não, mas tô dizendo. Mas tá falando do passado. Não de vencer, de supremacia futebolística, Zé. Porque assim, 2005, o São Paulo ganhou com a calça na mão do Liverpool. Maravilha, ganhou. 2006, o Inter sofreu pra ganhar do Barcelona demais. Ganhou, maravilha, espetacular título. O Corinthians em 2002 contra o Chelsea. Mas jogando desse jeito. Sim, mas assim, eu vou além. Eu acho que assim... Barcelona? 92. Não, mas você está falando do passado. Eu vou falar de coisas recentes. Por exemplo, o Fluminense contra o Dortmund amassou o Fluminense. O Fluminense amassou o Dortmund. Mas assim, conquistando o resultado. Do resultado da vitória. Sim, tudo bem. Aí tudo bem, mas assim, em termos de jogo, eu acho que eu também achei. Não, foi pau. Fluminense e Dortmund, mas assim, o Dortmund tá um pouquinho abaixo do Chelsea, não tá? Esse Chelsea? Você acha que é pau a pau? Eu não vou desmerecer. Eu acho que é equivalente também. Não vou desmerecer. É que não ganhou o jogo. O Fluminense não ganhou o jogo, infelizmente. Não vou desmerecer a vitória do Flamengo, não é isso? Mas ontem nós mesmos colocamos aí na prateleira. Sim. E tal. Assim. Mas eu acho que o Flamengo jogou o que nós jogávamos no passado contra os times europeus. Aí você foi feliz. Flamengo, eu lembro muito de São Paulo e Barcelona. Dos 3 mundiais do São Paulo, 92 contra o Barcelona foi o jogo em que o São Paulo jogou demais. Mereceu, assim, indiscutivelmente a vitória. Porque depois todos os outros títulos que nós ganhamos no Mundial foram ali, vamos jogar fechadinho, porque cria essa imagem de que nós somos muito inferiores e tal. Então você já chega meio com esse complexo de vira-lata, né? E hoje mais tranquilo em relação a isso. Eu penso da seguinte forma. Quando o Fluminense encara do jeito que encarou o Borussia, quando o Palmeiras é muito superior ao Futebol Clube do Porto. Quando o Flamengo dá essa demonstração clara de que o futebol brasileiro está vivo. Sabe o que isso demonstra? Porque eu ouço quase todas as semanas as pessoas dizendo o seguinte: eles jogam lá no outro nível, aqui nós jogamos alguma coisa, entendeu?
Eles jogam outro esporte. Lá é outro esporte. O Felipe Luiz disse isso na última coletiva aqui no Brasil. Lá é outro esporte, o nível do escambau de Madureira. Vamos jogar, gente. O Felipe, na verdade, só para ser justo, ele falou que a final da Champions, o 5-0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, foi outro esporte. A gente tem que levar em consideração o seguinte, dessa vez quem sai perdendo são os europeus. Eles chegam no jogo de final de ano, eles são muito melhor fisicamente do que os brasileiros. Sim, agora no meio da temporada. Agora muda completamente. Hoje o time brasileiro está no meio da temporada e eles estavam de férias. E essa faz uma diferença enorme. E que saibam aproveitar, porque eles cansam de aproveitar disso também quando jogam lá no agora Intercontinental. Pedrones, o que você quer falar? Só um asterisco aí para a gente colocar em todos os debates daqui para os próximos 5, 10, 15 anos, ou comparação quando a gente vier a fazer de ganho de 2 gols, ganho de 1 gol, o Chelsea veio para jogar. O Chelsea não entrou frouxo, não. O Chelsea não entrou largando o jogo de mão, ou desmobilizado, ou torneio de verão, ou os europeus estão dando menos importância. Porque falar isso depois é fácil. O Chelsea que faz 1-0, um Chelsea que vinha passando dificuldade, mas competindo demais, disputando demais, duelos físicos era melhor que o Flamengo. Não é só aquela coisa de entrar forte, porque o jogo é jogado, é mais forte sim. O jogo é mais intenso. Agora, era um Chelsea que estava em campo para jogar. Era o Chelsea que estava tentando buscar ali as escapadas do Flamengo e não conseguia. Ganhava duelos físicos. Então, o Chelsea não estava ali de mole ou reclamando do calor com as línguas para fora já desde o início, não. Então, o Chelsea joga e o Flamengo joga melhor para vencer, porque senão, daqui a 10 anos vai pintar a gente aí querendo fazer aquele revisionismo de, mas o Chelsea estava com o freio de mão puxado. E não era exatamente isso o caso hoje. Exatamente. Nem o Botafogo ontem, mesmo com o Paris... Qual foi para você, Pascoal? A vitória mais impactante? Não estou falando em termos de produção, quem jogou mais. Para você, o que choca mais? O Botafogo bateu o Chelsea ou o Flamengo? Não, o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain ou o Flamengo o Chelsea agora há pouco? Não, para mim o impactante é a primeira vitória do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo. Mais do que a do Botafogo? Mais, porque o Flamengo deu aula de futebol. O Flamengo jogou, gente. Mas o Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. O Botafogo jogou demais. Foi futebol também. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. Mas o Flamengo foi pra cima. O Flamengo foi buscar. Mas aí nós aí nós vamos entrar naquela história. É jogo bonito. O jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain... Assim, respeito muito essa vitória do Flamengo, mas ontem a grandeza do resultado do Botafogo é superior ao do Flamengo. Não tira a grandeza. Porque ontem nós estávamos falando, o Botafogo como é que vai ser? Tem que jogar, vai ser difícil e tal. Hoje nós já estávamos falando, vai ser pau a pau. Porque sabia da qualidade do Flamengo e do Chelsea, mas a aula que deu o Botafogo ontem em superação, organização tática. Mas pega a escalação do Paris. Mas pega a escalação do Chelsea. O Chelsea é o titular. Mas pega a escalação. O Chelsea é o titular. Mas esse titular mas esse time do Chelsea é europeu. Mas esse time do Chelsea, mas esse time do não. A zaga toda é diferente. 6 titulares. A zaga toda é diferente. 6 titulares em campo. Mas esse time do Chelsea se joga contra o Paris Saint-Germain. Mas se joga contra o Paris Saint-Germain, esse mesmo time completinho toma também um sacode, Pascoal. Com todo respeito. O que o Botafogo fez ontem... Não, foi espetacular. Eu vou usar... Que jogou o Jair na zaga. Eu vou usar o seu... O que o Botafogo fez ontem tem que usar o seu incomparável. Porque a maioria estava dizendo que o Botafogo ia perder ou vai jogar... De 5 para cima era a conversa. Eu não faço parte dessa maioria, não. Mas não estou dizendo que foi você, Pascoal, mas eu estou dizendo. Porque, assim, era inadmissível, assim, era quase que impossível você falar assim, o Botafogo vai ganhar do Paris Saint-Germain. Pascoal, antes dos jogos, a gente dizia o quê? Estou falando informalmente, não no ar e tal. É muito normal, muito possível o Flamengo conseguir um bom resultado contra o Chelsea e é praticamente impossível o Botafogo não perder para o Paris Saint-Germain. Eu achava difícil não perder. Difícil não perder. Mas eu disse aqui que o Botafogo não iria passar vergonha. Jorginho relata pedido de Felipe Luiz para manter postura e buscar a virada contra o Chelsea. A sexta-feira 20 foi repleta de emoções para o Flamengo, que fez história ao vencer o Chelsea por 3-1 no Mundial de Clubes. Apesar de dominar o primeiro tempo, o rubro-negro viu o adversário inglês abrir o placar e foi para o intervalo em desvantagem.
Após o erro individual de Wesley, que resultou no gol dos Blues, Jorginho contou o que o técnico Filipe Luís pediu no vestiário para virar o jogo. Ele pediu para mantermos o estilo de jogo. A gente confia no nosso trabalho. Funcionou bem no primeiro tempo. Esses grandes jogos se resolvem nesses detalhes, mas sabíamos que, se continuássemos, poderíamos virar, e foi o que aconteceu. Sabíamos que seria um jogo difícil. Temos que seguir confiantes, manter o que estamos fazendo, afirmou Jorginho. Resumindo, o Flamengo virou sobre o Chelsea por 3-1 no estádio Lincoln Financial Field, na Pensilvânia. Após sair atrás no placar aos 16 minutos do primeiro tempo, com o gol de Pedro Neto, o rubro-negro foi buscar o resultado. No segundo tempo, o Flamengo marcou 3 vezes, com Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian. Além de derrotar o Chelsea de forma sólida e segura, o Flamengo se tornou o primeiro classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, com uma rodada de antecedência. O time chegou aos 6 pontos e garantiu a liderança do Grupo D. É importante lembrar que o Flamengo assistiu ao Esperance de Tunis Tour, venceu o Los Angeles FC LA por 1-0, também na sexta-feira 20. Com os resultados combinados, o rubro-negro foi a primeira equipe a assegurar presença na próxima fase do Mundial. Elenco do Flamengo ganha folga após vitória histórica no Mundial. O Flamengo fez história ao bater o Chelsea por 3-1, de virada, na sexta-feira 20, em jogo válido pelo Mundial de Clubes da FIFA. Após a vitória e a vaga nas oitavas, o elenco ganhou folga neste sábado 21, para aproveitar o dia em solo norte-americano. De acordo com o portal Coluna do Fla, a folga do elenco já estava prevista para esse sábado 21. O grupo se representa no domingo 22, visando a preparação para o próximo confronto no Mundial de Clubes. Além do triunfo sobre o Chelsea, o Flamengo se classificou com antecedência para as oitavas de final, ao alcançar 6 pontos e confirmar a primeira posição no Grupo D. Ressaltando, o time viu Esperance de Tunis Tour vencer o Los Angeles FC por 1-0, o que colaborou para que o Flamengo garantisse sua vaga na fase seguinte do torneio internacional. Gabigol relembra momentos no Flamengo durante festa no Rio. Atualmente jogador do Cruzeiro, Gabigol decidiu homenagear o Flamengo na sexta-feira 20. No dia da vitória marcante sobre o Chelsea, o atacante esteve presente numa festa no Rio de Janeiro e puxou um cântico da torcida rubro-negra, levando os fãs ao delírio. Gabigol participou do evento Funk Box, realizado na Estrada do Juá, na capital fluminense. Nas redes sociais, viralizou um vídeo do jogador no palco com Dennis DJ, cantando Vamos Flamengo, canção clássica entoada pela torcida nas arquibancadas. Gabigol vestiu a camisa do Flamengo por 6 temporadas e tornou-se um dos grandes ídolos da história do clube. Nesse período, conquistou títulos como Libertadores 2019 e 2022, Copa do Brasil 2022 e 2024, Brasileirão 2019 e 2020, Carioca 2019, 2020, 2021 e 2024, Supercopa do Brasil 2020 e 2021 e Recopa Sul-Americana 2020. No total, Gabigol marcou 161 gols, sendo 16 em finais, incluindo 3 em decisões da Libertadores entre 2019 e 2022, em 306 partidas pelo Flamengo. Em 2024, fez 8 gols e deu uma assistência em 38 partidas pelo clube. Com o fim do contrato, Gabigol e a diretoria do Flamengo não chegaram a um acordo para a renovação. Assim, o atacante de 28 anos deixou o clube e assinou com o Cruzeiro por 4 temporadas. Atualmente, disputa apenas o Brasileirão, já que o time mineiro foi eliminado da Sul-Americana.